Oi, pessoal. Continuamos, com as nossas videoaulas. Temos mais uma hoje. Mas como eu cheguei a falar com vocês na nossa última, eu não vou iniciar um novo assunto. Nós vamos continuar falando sobre as orações subordinadas adverbiais. Na nossa videoaula anterior, eu apresentei para vocês os tipos, citei exemplos, falamos das principais conjunções, mas hoje a gente continua falando sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos relembrar, Elas podem ser, as orações subordinadas adverbiais, que estamos vendo depois das orações subordinadas substantivas, que nós ainda vimos em sala, fizemos vários exercícios. As adverbiais nós já vimos na videoaula anterior. Então, elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. 9 tipos. Já começa não sendo tão simples, não é mesmo? Temos aí 9. De cara já são 9 nomes, 9 itens que a gente vai ter que admitir na procura, não é isso? Eu sempre falo que a gente tem que pelo menos saber os nomes, porque senão a gente não consegue classificar, porque se você não sabe o que você está procurando, você nunca vai achar, não é mesmo? Então, cada um aí, estabeleça aí uma ideia para poder ter esses nomes, São aí 6 nomes com a letra C, coloquei um de cada cor aí até pra gente, começar a visualizar. Olhem bem, olhem bastante, Temos 6 com a letra C, Só uma que é K. As outras todas são com, 5 com. E temos 3 com letras variadas, são os finais, proporcionais e temporais. Então, 9 tipos aí de adverbiais. E lá vai, Uma dica que eu trago aí para vocês hoje. Como é que eu vou achar essas orações adverbiais? Elas sempre envolvem circunstância, assim como os advérbios, Locução subordinada adverbial realmente tem uma relação com os advérbios, envolve circunstância. E como é sempre uma informação não primordial, o advérbio não é primordial, É aquele a mais. Então eu penso que as orações adverbiais, elas são coisas de fofoqueiro. Sempre tem algo a mais. Coisa de fofoqueiro por quê? Porque é aquilo, como aconteceu, quando aconteceu, para que aconteceu, São dicas. Eu estou apresentando para vocês hoje, jeitos para facilitar essa classificação, para facilitar quando você estiver diante de um período composto, tiver que classificar a oração subordinada adverbial e ficar, naquela situação. Então, nós temos 9 tipos, Li aí os 9 tipos. E a gente pensa o quê? Coisa de fofoqueiro, é aquele algo a mais. Temos aí outra dica, Nada de decoreba. O que acontece? Quem olhou no livro e tal, quem fez essa atividade, percebeu que existem as conjunções. E aí a pessoa fica tentando decorar. Vou decorar a conjunção porque aí vai ser fácil eu classificar a oração. Não vai adiantar, vai perder muito tempo. E se conseguir decorar, porque são várias conjunções, não vai adiantar muito. A melhor alternativa é analisar com calma, com serenidade, cada oração, para poder fazer a escolha entre aquelas 9 possibilidades, de forma adequada. O segredo é você analisar as orações de forma minuciosa, prestando atenção principalmente na situação contextual em que se encontra. Quando eu digo aí de forma minuciosa, o que eu estou querendo dizer? A gente tem lá o período composto e precisa classificar a oração subordinada adverbial. Já vai estar preocupada com uma daquelas 9 possibilidades? Não. A gente tem os passinhos que eu sempre sugeri, aqueles passinhos, eu costumo dizer que quem erra é porque não segue os passinhos que eu dou. A gente vai fazer o quê? Procurar os verbos, achar a conjunção,
Aí você vai dividir o período, né, conjunção para cá, com essa oração. Eu falei na videoaula anterior que mesmo nas adverbiais a gente continua com a nossa famosa OP, que é a oração principal. Quando você ha feito isso, aí sim, você já começou, né? Já detalhou, já, né, deu aquela analisada de forma minuciosa. Aí sim você vai pensar, bom, já achei até a principal, tudo dividido, agora sim. Eu vou ler essa oração principal e vou tentar identificar qual é a circunstância que está na oração subordinada adverbial. E isso aí vai ser o contexto, né? Essa situação contextual que vai dar para você. Então, outro detalhe aí que mostra por que a decoreba não ajuda. Eu falei, quem conseguir, se conseguir, porque são várias conjunções, não vai funcionar muito. Uma mesma conjunção, ela pode ocupar funções distintas. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma mesma conjunção, ela pode se encaixar em várias possibilidades daquelas 9 que nós temos. Não é uma conjunção, se ela é essa classificação, ela não vai ser outra. Não é assim que funciona. E eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá, vou dar de exemplo aí a conjunção como. O como pode ser aí, de cara, conformativa, causal ou comparativa. Ela pode estar mostrando, ela pode estar ligando uma oração principal e uma oração subordinada adverbial conformativa, uma oração principal e uma oração subordinada adverbial causal, uma oração principal e uma oração subordinada adverbial comparativa. O como pode estar nessas três? Sim. E olha aí, olha os exemplos. Fizemos a pesquisa como o professor nos orientou. Que relação é essa? Fizemos a pesquisa, oração principal. Como o professor nos orientou. Que relação, que circunstância é essa? De conformidade. Esse como, inclusive, pode ser substituído pelo conforme. Então, temos a principal, que fizemos a pesquisa, e como o professor nos orientou, é a oração subordinada adverbial conformativa, ligada pela conjunção como, ok? Aí vamos aí para o segundo exemplo, a segunda frase aí em azul. Como o professor não havia nos orientado antes, não pudemos fazer a pesquisa. Diferente a organização, como eu falei na videoaula anterior, que as adverbiais elas costumam passear, né? Nas substantivas nem tanto. Costuma ser principal e substantiva depois. Nas adverbiais a gente tem muitos casos que a adverbial vem antes da principal. Olha aí um exemplo. Então, não podemos fazer a pesquisa, é a principal. E a adverbial está lá na frente. Como o professor não havia nos orientado antes. E aí? Olha lá o como. A ideia é de quê? De causa. Por que nós não podemos fazer a pesquisa? Olha a causa. Porque o professor não havia nos orientado antes. Então, como o professor não havia nos orientado antes, oração subordinada adverbial causal. Olha aí, já vimos o como conformativa e vimos agora o como causal. Mas, vou mostrar para vocês mais um exemplo aí do como. Os alunos fizeram a pesquisa como os da outra turma. Olha, principal, os alunos fizeram a pesquisa. E como os da outra turma? Que circunstância é essa? Está fazendo uma comparação. Então, como os da outra turma, oração subordinada adverbial comparativa. Por isso, a decoreba, né, não funciona. Mostrei para vocês o como, né, um exemplo aí do como, e assim tem vários outros exemplos, várias outras conjunções que você só vai perceber a circunstância se você analisar a situação contextual, certo? Nada de decorar, não, a gente vai ter que analisar aí minuciosamente e facilita aqueles passos de sublinhar os verbos, dividir, localizar a conjunção. E ainda tem aí para falar mais nesse momento aí, as orações subordinadas adverbiais e a pontuação, né?
A pontuação dos períodos em que as orações subordinadas adverbiais obedece os mesmos princípios observados em relação aos adjuntos adverbiais. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a oração significa que a oração subordinada adverbial, ela sempre pode ser separada da principal por vírgula. Agora, essa separação ela é optativa, né? Pode ou não, se a oração subordinada ela vier depois da principal. Agora, se vier entre ou antes, vai ter sempre vírgula. Vamos lá com calma para poder entender isso. Se vier depois, pode ter ou não. Se vier antes ou no meio, tem que ter vírgula. Essa questão da vírgula é muito complicada aí no caso das orações subordinadas adverbiais. Mas vamos lá, olha lá. Tudo continuará como está se você não intervier. Tudo continuará como está se você não intervier. Como a subordinada adverbial está depois, pode ter ou não vírgula. Dos dois jeitos estão corretos, né? Dos dois jeitos está correto. Olha lá, a primeira sem e a segunda com vírgula. Agora, olha lá a terceira. Disse que, quando chegar, tomará todas as providências. Onde está a adverbial? Lá no meio, quando chegar, intercalado. Tem que ter vírgula, é obrigatório. A vírgula antes e a vírgula depois. E olha lá a quarta frase, o quarto período. Quando chegar, que é a oração subordinada adverbial, ela está antes. Também tem que ter vírgula. Então, se a adverbial estiver depois da principal, pode ter ou não. Se estiver no meio, tem que ter e antes também, obrigatório, ok? De certa forma, essa questão da obrigatoriedade, se vocês receberem uma lista de períodos para vocês classificarem as orações subordinadas adverbiais, às vezes ajuda, porque só de você perceber a localização, às vezes você já identifica onde está a oração subordinada adverbial, que é o primeiro passo, né, para poder classificar entre aquelas 9 possibilidades, certo? Eu vou deixar aí para vocês 2 links. Os links, eu sei que aluno, né, são muito complicados os alunos. Os links, eles têm a ver com as orações subordinadas adverbiais. Não são mensagens, né, de otimismo, não. Enfim, que o momento até merece muito, né? A gente está precisando muito ser otimista, acreditar que tudo vai dar certo. Mas não é o caso. Esses 2 links, o primeiro nem tanto. O primeiro é uma introdução para o segundo. O segundo, ele tem a ver exatamente com as orações subordinadas adverbiais. Mas o primeiro, ele vai dar uma introdução. É um vídeo, né, do YouTube. Os 2 são vídeos do YouTube. O primeiro é uma música. Tem até aí a primeira frase da música. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor. Estou feliz agora. Imagino que alguns alunos podem já conhecer, outros não, né? Isso é normal, cada um tem seu estilo musical, enfim. Mas deem uma atençãozinha especial. Para alguns, pode ser que esse segundo ajude. É claro que a gente nunca consegue atingir 100%, né? Mas tem alunos que têm uma certa facilidade quando escuta cantado, né? Escuta alguma coisa, que tem aquela facilidade para memorizar quando é cantado, enfim. Não memorizar, não estou falando de decoreba, não estou sendo, né? Acabei de falar que não decora, mas para vocês perceberem essas nuances entre causal, temporal, às vezes quando você escuta cantado fica mais fácil, né, de perceber essa diferença. Então, tem 2 links aí do YouTube para vocês agora, no final da videoaula ou na hora que tiver um tempinho, deem uma atençãozinha especial. Eu acho que vocês vão gostar, certo? Então, em breve, daremos continuidade. Tchau, pessoal!